Alô, colegas, quem fez a maratona e quem não fez. Isso, quem não põe em dificuldade, estava trabalhando, alguns colegas que também a internet deu ruim, não é isso? Então a gente está fazendo esse vídeo aqui, que é justamente para nós possamos dar a oportunidade a vocês, colegas que contribuíram também, estão contribuindo nessa nossa maratona solidária, tá bom? Então, olha lá, resolução 07, só um pouquinho aqui. Resolução 07 é aquela resolução do ensino de 9 anos, correto? Aquela que ela vem não apenas para direcionar o ensino de 8 anos para 9 anos, mas ela vem traçando propostas diferenciadas, uma proposta de um currículo diferente, uma quebra de paradigmas, na verdade, de um currículo até então tradicional, conteudista, não é isso? Para um currículo mais amplo, para um currículo que envolva não só o formal, o real, mas o currículo oculto, os sentimentos, as emoções, ok? As virtudes, as habilidades, não é isso? Ok? Então essa é a proposta que está consolidada na nossa resolução 07 do ensino de 9 anos, tá bom? Então, a primeira questão, ela fala sobre o artigo 5º, tá? O artigo 5º, um dos artigos mais importantes, ok? Por quê? Porque ele diz o seguinte, lá no início, né, primeiro, segundo, terceiro artigo, ele vai falando sobre uma educação de qualidade. E essa educação de qualidade que possa promover não apenas o acesso ao aluno, mas também a sua permanência, ela tem três fundamentos importantes. Ela tem que ser relevante, ou seja, tem que ter uma aprendizagem significativa, uma aprendizagem que faça com que o aluno possa entender realmente que aquilo que ele está aprendendo é importante para a vida social dele e para a sua inserção no mercado de trabalho e à sociedade, correto? Ela tem que ser pertinente porque tem que atender também aos interesses do aluno, ok? Tá? E ela tem que ser equitativa. Por que equitativa? Porque ela tem que entender que a sala é um espaço plural, é um espaço de diversidade. Então, o professor tem que ter esse olhar para a singularidade de cada aluno, do seu contexto social, das suas limitações, das suas potencialidades, não é isso? Então, a equidade quer dizer, alude, na verdade, tratar de forma diferenciada aqueles que se apresentam desigual no ponto de partida, tá? Então, a questão 1 aqui é a letra D, está se referindo à pertinência, né? Então, a letra D, que está falando pertinência, a possibilidade de atender às necessidades e às características dos estudantes nos diversos contextos sociais e culturais em diversas capacidades e interesses, tá bom? Então, a pertinência, esse é o conceito de pertinência que você precisa entender, está na nossa resolução 07, artigo 5º, tá bom? Letra D de dado. Vamos à segunda questão. A segunda questão, ele fala sobre as diretrizes curriculares nacional, sobre, deixa eu ver, vamos lá, currículo nacional, 9 anos, constitui pelas experiências escolares, e experiências escolares importantíssimo, é o que se acrescentou no currículo, né, isso da educação do ensino de 9 anos, não só aquele ensino historicamente construído, mas também complementado, tem a sua concretude, né, isso também com as experiências, com as vivências escolares, com as relações sociais, ok? Então ele diz assim, ó, o currículo de ensino de 9 anos, né, isso constituído pelas experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento. Segundo as diretrizes curriculares, né, o currículo tem uma base nacional comum e outra complementada, né, isso por uma parte diversificada. Ambos, vejam bem, ambos se constituem um todo integrado, jamais blocos distintos, mas sim complementares, não é isso? Então a alternativa seria a letra E, tá? Letra E constitui um todo integrado. Alguns colegas podem ter marcado a letra D de dado, isso nós falamos inclusive para eles, né? Diz assim, ó, deve abranger a realidade a local e as características regionais. Na verdade, a proposta que é o artigo 11, inclusive, diz assim, ó, ele deve complementar, né, enriquecer, ok? O nosso currículo, essa aqui é a proposta, tá bom? Então, muita gente pode ter marcado a letra D, muito cuidado com essas pegadinhas, muitas vezes, tá bom? Ok? Então, letra E, a segunda questão. A terceira questão, outra questão que é importante, uma questão que não está na lei, é por isso que a gente às vezes conta história, contextualiza para que você possa ter esse entendimento, tá? A terceira questão não é de um artigo, não é a lei seca, ok? Mas ela pede que você tenha um entendimento, tá? Olha lá que ele diz, de acordo com as diretrizes curriculares, o currículo do ensino fundamental de 9 anos de duração exige o quê? Letra E também, tá? A estrutura de um projeto educativo coerente,
com o currículo, que é com a proposta das diretrizes, não é isso? Articulados, integrados, tá, ok? De acordo com o modo de ser e de se desenvolver da criança e do adolescente nos diferentes contextos sociais, na diversidade, não é isso? Nós falamos ainda agora sobre equidade, falamos sobre relevância, falamos sobre pertinência, está tudo envolvido nessa proposta, ok? Então, terceira questão, letra D de dado. Desculpa, letra E de eras da questão, tá? Quarta questão, gente. Olha a quarta. O documento Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, aqui seria a letra, agora eu falei para vocês a respeito disso. Letra C é um novo paradigma curricular, é uma mudança de currículo, é uma proposta diferenciada e, por conseguinte, é uma mudança de perfil do profissional de educação, de metodologia, não é isso? Isso é a nossa resolução 07. Então, é um novo paradigma curricular cujo objetivo é desenvolver para a cidadania esse sujeito através de quê? Através da sua formação, dos seus valores fundamentais para a sociedade. Ok? Quarta questão. Vamos à quinta questão. A quinta questão diz assim, ó, ao fixar diretrizes curriculares nacionais no ensino fundamental de 9 anos, okay, o Conselho Nacional de Educação deixa claro em seu entendimento sobre o currículo. Nesse sentido, o Conselho Nacional de Educação, CNE, afirma que o currículo no ensino fundamental é constituído. Gente, esse artigo 9º é importantíssimo. Você não pode esquecer do artigo 9º, ok? Pelas experiências. O nosso currículo, a partir da Resolução 07, traz no seu bojo, não é isso? As experiências escolares que vão se desdobrando em torno do conhecimento, permeadas, não é isso? Pelas relações sociais. Então, entender que a educação, ela não está apenas na sala de aula, gente, e sim em todos os equipamentos escolares, não é isso? Fora da sala de aula, seja no laboratório, seja na quadra, seja nos refeitórios, em todos os espaços tem educação, tem essas relações sociais, e essas relações sociais, essas vivências, essas experiências escolares têm que ser contempladas no nosso currículo, tá bom? Então, letra A, aqui a quinta questão. Vamos à sexta questão, uma questão procedimental, tá? Uma questão de aplicação da lei. Olha lá. Fernanda, professora de ensino fundamental, argumentou em uma reunião que o planejamento curricular, disse assim, ó, o currículo não se esgota nos componentes curriculares e nas áreas de conhecimento. Certo? Foi o que nós falamos ainda agora. Nós não podemos ter um currículo mínimo, que nós sabemos, quem já sabe, o currículo mínimo, quando a gente se refere ao currículo mínimo, é a nossa base nacional comum, tá? É o currículo mínimo, porque ali só tem os conteúdos historicamente construídos. O restante do currículo está onde? Está dentro das vivências escolares, do espaço, no projeto pedagógico, né? Isso, tudo isso envolve um currículo, das metodologias do professor. Então, olha, de acordo com os fundamentos das diretrizes curriculares nacional para o ensino fundamental, assinale a opção que melhor explica o argumento utilizado pela professora, tranquilamente aqui, letra A, não é isso? Uma vez que todas as vivências proporcionadas pela escola, né, veiculam valores, atitudes, sensibilidades, orientações e conhecimentos. Tá? Letra A complementa aí, não é isso? A quinta questão, então também faz parte do artigo 9º, tá bom? Não está explícito lá, mas está implícito, ok? Então, sexta questão, letra A de avestruz. Vamos à sétima questão. A sétima questão, quando nós falamos da primeira, nós explicamos. A sétima questão é referente ao artigo 5º também, tá? O artigo 5º, quando nós falamos que a educação de qualidade ela precisa ser relevante, pertinente e equitativa, não é isso? Aqui ele pede ao avaliador a equitativa, e a equitativa é aquela que trata de forma diferenciada aqueles que se apresentam desigual no ponto de partida. Nada de tratar de forma igual. Quando você trata de forma igual, você está excluindo. Então você tem que entender que existe uma singularidade, existe diferença, uma diversidade, uma multiculturalidade ali dentro do espaço de sala de aula, que nós precisamos ter essa visão para cada um, né, das potencialidades e das limitações dos nossos alunos. Com certeza, não é isso? Então, a sétima questão é a letra D de dado, não é isso? Diz assim, ó, tratar de forma diferenciada, tá bom, gente? Aquilo que se apresenta como desigual no ponto de partida, com vista a obter
o desenvolvimento, a aprendizagem equiparáveis, de modo a assegurar a todos igualdade e direito à educação. Beleza? Ok. A oitava questão. A oitava questão, interessante aqui. Olha essa oitava questão. Ela não fala, veja bem, a oitava questão ela não se refere basicamente, estou passando aqui um avião, tá? Estou passando um avião. Aqui é rota de avião, passa toda hora, de 7 minutos, está passando um avião aqui. A oitava questão, ela leva-nos a entender que não basta apenas nós se limitarmos, veja bem, à lei seca, aquela, nós temos que interpretar algumas coisas que estão implícitas na lei, tá bom? Então, por exemplo, se é uma lei que trata de currículo, eu preciso saber o que é currículo, tá? Então, olha o que diz a oitava. Conforme a Diretriz Curricular Nacional para o Ensino Fundamental, o não dito, aquilo que tanto o aluno quanto o professor trazem, não é isso? Carregado de sentido próprio, criando as formas de relacionamentos, poder e convivência na sala de aula, refere-se a que currículo, gente? Olha lá, vejam bem. Isso aí é quando a gente tem que saber de que forma se manifesta o currículo. Segundo a nossa literatura, no livro didático, inclusive, né, o currículo se manifesta de três formas. O formal, que é aquele que vem da Secretaria de Educação, exemplo, PCNs, BNCC, não é isso? Temas transversais, tudo vem de lá, já vem organizado, toma escola. Esse é o formal. Só que quando ele chega à escola, ele encontra o quê? A expectativa da comunidade, a expectativa do aluno, a expectativa do professor no espaço da escola. Então, o que é que ele faz? O professor, ele articula, não é isso? O currículo formal com um projeto pedagógico, com os projetos que tem na escola, e com os interesses e a expectativa de todos que estão ali. Então, aquele currículo que era formal agora é o currículo real, o que verdadeiramente acontece em sala de aula. Ok? Porém, gente, como nós falamos anterior, as vivências, os sentimentos, as emoções, os valores que acontecem não só no espaço da escola, mas em todo o espaço da sala de aula, mas em todo o espaço da escola acontece, que essas relações sociais, as experiências escolares, são os currículos ocultos, são os currículos que não estão escritos, são não prescritos, que a gente fala muitas vezes, né? Representada pelos valores, representada pelas vivências, tá bom? Então aqui seria a letra E, currículo oculto. Vamos à nona questão. A nona questão está tranquilo, para que nós já falamos bastante, né, isso com relação à questão do currículo, dessa concretude do currículo. Então aí nós temos a nona questão falando sobre, olha lá, admitindo que a orientação e a proposta curricular que provém as diversas instâncias, quando eu falo diversas instâncias, eu estou falando das secretarias do sistema de ensino, não é isso? Do Sistema Nacional de Ensino, tá bom? Aquilo que vem para cá só vai ter concretude, só vai realmente se tornar um currículo concreto quando o foco for nas experiências escolares. Tá? Então, as experiências escolares, os valores, as relações, as vivências, as relações sociais é que vão dar concretude para que esse currículo se consolide realmente, tá bom? Então, a nona questão, letra E também. Letra E, pode ver, artigo 9º também, tá ok? Beleza. Vamos à 10ª questão. A 10ª questão, ela vai falar sobre os princípios. Outra coisa que você não pode esquecer na resolução 07 são os princípios, tá bom? Artigo 6º, os princípios, princípio ético, estético e político. E a 10ª questão diz assim, ó, de acordo com a resolução 07, no artigo 6º, o sistema de ensino e as escolas adotarão como norteadores das políticas educativas e das ações pedagógicas os princípios ético, político e estético, tá? Com relação ao princípio estético, vejam bem, aqui ele pede princípio estético, mas ele pode muito bem pedir outros princípios, pode pedir o princípio político, pode pedir o princípio ético, então é importante que você consiga entender alguns valores que sempre vêm lá, tá bom? Então, olha lá, a letra A diz assim, justiça, solidariedade, liberdade, autonomia, bem como respeito à dignidade da pessoa humana e de compromisso com a promoção do bem-estar de todos, esse se refere ao princípio ético, tá? A letra A se refere ao princípio ético, eu estou querendo o estético, né? A letra B, promoção da aprendizagem significativa, não tem nada a ver com isso aí. A aprendizagem significativa é um fundamento, não é isso? Não são os princípios. A letra C, a possibilidade de atender necessidades características também é um fundamento, não é princípio, é o fundamento da pertinência.
a letra D, não é isso? O cultivo, a sensibilidade, juntamente com a racionalidade, a construção de uma identidade plural e solidária, ok? Então, o princípio estético está ligado à ludicidade, à criatividade, à racionalidade, tá? À sensibilidade. Isso é o princípio estético, letra D de dado, ok? E a letra E diz assim, ó, o reconhecimento dos direitos e deveres da cidadania, do respeito ao bem comum e a preservação do regime democrático e dos recursos ambientais. A letra D é o político, tá? Então, se você perceber, estão os três princípios aqui. Lembra desses valores que estão relacionados a eles, tá? Letra A é o estético, tá? A letra D, desculpa, a letra A é o ético, a letra D é o estético e a letra E é o político, ok? E a nossa última questão falando sobre a avaliação. A outra coisa muito importante que a Resolução 07 vem trazendo é essa proposta de avaliação. Nós sabemos que, por exemplo, lá na nossa Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, nós temos lá no artigo 24, né, isso, o inciso 5º, a linha A, que a avaliação ela é contínua, contínua e cumulativa, né, isso, com a prevalência do quantitativo sobre da prevalência qualitativa sobre o quantitativo, correto? Está tudo beleza. Tudo isso se mantém na resolução 09. Porém, ele diz o seguinte, ela tem que ter um caráter processual, diagnóstico, formativo e participativo. A avaliação tem que ser isso, gente. Tá? Além do mais, ela tem que assumir o caráter. Está aqui, letra A, né, isso, o diagnóstico. Ela também tem que identificar as potencialidades e dificuldades da aprendizagem e detectar os problemas de ensino, ou seja, o sentido diagnóstico dela, não é isso? Ela também, na letra C, ela tem que subsidiar, ou seja, ajudar nas decisões sobre a utilização de que estratégia, não é isso? E que abordagem, de acordo com a necessidade do aluno, o professor vai adotar. Ela também precisa, na letra E, reconhecer o direito do aluno e da família e discutir o resultado da avaliação, inclusive em instâncias superiores da escola, tá bom? Mas, o exceto aqui, é a letra D. Manter o gestor e não, manter a família informado sobre o desempenho do aluno, tá bom? Letra D, ok? Seria a alternativa incorreta. Tudo bem, gente? Então a gente fez aí para os colegas que não conseguiram baixar o aplicativo, estavam trabalhando ou então estavam com dificuldade na internet, tá aí para vocês aí um resumo, aí um suprassumo do que nós falamos no sábado, tá bom? De formas que nesse sábado, dia 10, agora dia 10 de abril, tá bom? Nós vamos falar sobre a resolução 04, um pouco mais complexa a resolução 04, importantíssimo para não perdermos esse foco, tá bom, gente? Então um abraço a todos, tudo de bom, continue participando das nossas maratonas solidárias, ajudando a gente aqui a poder ir lá a Brasília fazer esse tratamento, graças a Deus as coisas estão caminhando muito bem, tá bom? Então continue ajudando a gente e eu daqui ajudando vocês. Um abraço a todos, tudo de bom. Até mais.